Há uma imagem em Apocalipse que eu acho muito apropriada para a maneira como você introduziu a mulher dia. Há uma imagem em Apocalipse de uma mulher vestida com o sol e com a lua aos seus pés. Como todas as imagens em Apocalipse, é uma imagem, é uma figura, é uma representação. Mas o fato é que essa mulher, no texto de Apocalipse, está grávida. E diante dessa mulher grávida há um dragão pronto, preparado para comer, devorar o filho dessa mulher assim que ela der à luz. Muito bem. O texto, depois vocês vejam, está lá em Apocalipse, o texto é muito simples em dizer para nós quem é o menino e quem é o dragão. Não precisa interpretar, não preciso buscar livros de teologia. O texto diz: o menino é o próprio filho, que se assenta à direita do pai com o cedro do poder. O dragão, o texto diz para a gente, é a antiga serpente, Satanás. O texto diz, eu não preciso interpretar. Agora, a mulher, isso é rico. Quem é a mulher? Para o judeu, de uma forma geral, a mulher é Eva, que aguardava o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Para os nossos irmãos católicos, essa mulher é Maria, a mãe de Jesus. Para algumas pessoas, essa mulher é Israel, é a mulher grávida do Messias. Para nós, os cristãos reformados de uma forma geral, essa mulher representa a representação da igreja, né? Mas o fato é o seguinte, olha o que é a mulher, olha a quantidade de representações para essa mulher. Mas o mais relevante, ela está vestida do sol. Ela é dia, ela é brilho. E aí eu queria deixar nesse dia uma palavra para as mulheres. Há uma coisa dentro da nossa cultura muito ruim, no sentido de apresentar a mulher como auxiliar do homem. Inclusive fundamentando isso num texto, está lá em Gênesis, que não diz isso. Algumas traduções podem até dizer. O texto diz isso. O texto diz que a mulher é uma adjutora. O homem não estava precisando de uma ajudadora e Deus deu para ele uma auxiliar, alguém que pudesse ajudar. Não é isso. A mulher não complementa o homem, a mulher não suplementa o homem e vice-versa. Isso é uma bobagem. Não é o homem o provedor do lar. O provedor do lar é Deus. É bom entender isso. A mulher não é uma auxiliadora do homem, como se o homem precisasse de alguém para lhe auxiliar. Isso é bom que a gente entenda. A mulher não precisa de alguém que lhe complemente, porque ela já é completa. A mulher não precisa de alguém que lhe suplemente, porque ela não precisa ser potencializada, ela já é. É bom que a gente entenda isso. Nós não estamos, homens e mulheres, procurando alguém para nos complementar e nem para nos suplementar. O Pai que nos criou sem necessidade de coisa alguma. O que nós temos a possibilidade de formar é um corpo que revela algo muito maior. É importante que a gente entenda isso, porque senão eu olho para a Luciana como quem precisa de alguém. A Luciana olha para mim como quem precisa de alguém. Ou eu olho para a Luciana como quem pode me potencializar em algum lugar, e ela a mesma coisa. Isso não é verdade, nem de longe. O Espírito é que nos potencializa, é o Espírito que complementa as nossas vidas. Não é uma coisa ou outra, não é uma coisa com a outra, é a pessoa que se forma na relação. Então existe uma pessoa formada na relação. Não são duas pessoas cooperando uma com a outra. Não são duas pessoas, uma contra a outra ou uma em favor da outra. Não é uma associação. Não é nem uma cooperação. É a transformação, é a formação da pessoa. De modo que não existe pessoa bem formada onde essa relação está comprometida. Se nós não tivermos uma percepção clara, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Se as pessoas, se a composição dessa pessoa, homem e mulher, não estiver bem definida na nossa vida, se o homem não aprende, se o entendimento dele não é iluminado na relação com a mulher, e se o entendimento da mulher não é transformado na relação com o homem, a relação do homem com o homem não vai funcionar.
A relação da mulher com a mulher não vai funcionar. A relação do pai com o filho, do filho com o pai, da mãe com o filho, nenhuma das relações humanas vão funcionar. Os amigos não vão funcionar. Pai e filho não vai funcionar. Nada. Tudo vai ficar disfuncional se a pessoa formada dessa sensibilidade de um para com o outro não tiver apurada. Então compromete tudo. Por isso que é misterioso. Porque não é alguém trazido para estar com. Não é alguém trazido para estar a favor. É alguém tirado de dentro da mesma pessoa. É uma expressão distinta de uma única pessoa. Não é uma mulher que veio potencializar o homem, não é o homem que está emprestando. Está vendo como é que isso compromete a sua relação com Jesus? Está vendo como é que tem hora que a gente acha que Jesus veio para ajudar a gente? E que eu só estou precisando de uma força dele, que está tudo certo. Só estou precisando que Jesus o quê? Me ajude. Só estou precisando que a igreja me ajude. Gente, sabe por quê? Se a igreja me ajudasse, não é nada disso. Não é nada disso. Não é o que te favorece, porque também não é o que te prejudica. É a consciência que nós temos da pessoa. É como a pessoa é formada no nosso entendimento. E se a gente não tiver uma clareza de como essa pessoa é formada em todos os seus aspectos visíveis e todos os seus aspectos o quê? Invisíveis. Tudo vai ficar comprometido. Sua relação com Deus vai ficar comprometida. Porque você vai estar esperando de Deus o que Ele não vai te dar. Você vai idealizar uma mulher aí do jeito que você idealiza a sua mulher, é o jeito que você idealiza a sua empresa, é o jeito que você idealiza a sua igreja, é o jeito que você idealiza seus filhos. Sabe o jeito que você idealiza seu marido? É o jeito que você idealiza a igreja, é o jeito que você idealiza Deus, é o jeito que você idealiza a família. Está tudo lascado. Porque é de fora para dentro. Não é a mesma pessoa. A chance que a gente tem de compreender todas as relações surge nesse momento. Por isso. Isso para mim fica claro quando todo mundo já deve ter vivido essa triste situação quando você tem dois amigos que se separam, né? Um casal que se separa. E você é amigo dos dois. Já viveram essa situação? Então, um casal se separa. Uma triste cena de um casal de dois amigos seus que se separam. E você continua amigo dos dois. Mas vocês têm saudade de um terceiro. Você não tem saudade de cada um deles. Você continua amigo dos dois e continua tendo relação com os dois. Mas aliás, um terceiro... você não tem saudade dos dois separados. Um terceiro desapareceu na história, né? O terceiro é a relação. Não é nem o terceiro, o único, né? É como se tivesse morrido o único. Morreu. Por isso que quando Deus falou assim, façamos o homem, artigo singular definido. O homem que ele falou que faria foi criado homem e mulher. Então a relação homem e mulher é uma relação singular definida, ela não é plural. Não há uma pluralidade na relação homem e mulher. Há uma singularidade na relação e uma pluralidade na expressão. A expressão é plural, mas a natureza da relação é singular. E se isso não for apropriado com maturidade, você lida mal com sua mãe. Você acha que você lida mal com sua mãe? Você vai fazer da sua mulher sua mãe. Você vai obrigar ela a te adotar para ser a resolvedora dos seus problemas. No fim, você não está casado com a sua mulher. Você está casado com o estereótipo da mãe que você queria ter. E ela com a culpa de te resolver. Quantas mulheres aqui estão vivendo a culpa de ter que resolver um marido mal resolvido? Adotando um filho mais velho na esperança dele se tornar seu marido. É quase uma relação incestuosa. Sabe qual foi o pior pecado identificado por Paulo na igreja de Corinto? E ele falou assim, me admira que vocês estão aí admitindo isso. E sabe o que Paulo identificou na igreja de Corinto? Uma relação incestuosa. Um homem se deitando
com a mãe dele como se fosse sua esposa. Papéis totalmente descaracterizados. E sabe o que vai acontecer? Você não vai saber lidar bem com outro homem, você não vai saber lidar bem com uma criança, você não vai saber lidar bem com uma pessoa mais velha, você não vai saber lidar bem com ninguém. Porque todo mundo vai ficar na obrigação de quê? De resolver sua carência. De ser seu peito. Sua vagina. Sua placenta. É isso que está acontecendo. Nós estamos perdendo a sensibilidade da pessoa e das relações. Porque nós transformamos isso numa associação, numa parceria, numa cooperação. Nós estamos discutindo papéis, estamos discutindo direitos. Coisa mais sem sentido é discutir a relação homem e mulher a partir dos seus direitos, das suas competências, coisa mais burra. Animal, demoníaco. Discutir a relação do homem com a mulher a partir das competências, dos direitos, das atribuições, das capacidades, é animal, terreno e demoníaco. É estúpido. É um emburrecimento da nossa vocação. Nunca foi nada disso. Nunca foi para te dar o casamento que você merece. Eu vou te falar uma coisa. Para de pedir o filho que você merece. Senão você vai ter só filho endemoniado. Para de pedir a igreja que você merece, porque você vai começar a reunir no inferno. E o seu líder de louvor vai ser Lúcifer. Porque essa é a igreja que a gente merece. Sabe onde é que a igreja que a gente merece reúne? No inferno, e o líder de louvor é o Lúcifer. É isso que a gente merece. Por causa da nossa estupidez, da nossa ignorância e da nossa rebeldia ao padrão que Deus estabeleceu para a nossa vida. Pede a mulher que você merece. Sabe com quem você vai casar? Jezabel. Pede o marido que você merece. Sabe com quem você vai dormir? Acabe. Um borra-bostas. Eu não errei, não. Não é borra-botas, não. É isso mesmo. Para não dizer outra palavra. Num português curto que termina com ão e começa com K. Em português claro, bom de Minas Gerais e Goiás. Um cagão. Tem medo da vida, que se acovarda nas suas conveniências, embriagado com seus ideais. É isso que vai acontecer. Vai procurando o que você merece. Vai pedindo de Deus o que você tem direito. E sabe o que vai terminar? Vou falar para você como é que vai terminar. Vai terminar que o seu filho vai ser o CEO da sua empresa. Ou, no máximo, o síndico do seu condomínio. É para isso que as pessoas estão criando filhos. Para depois ele ser a pessoa qualificada para zelar do condomínio que você construiu e custou tão caro para você comprar. Ou, no máximo, ser o CEO desse império empresarial que você construiu. É isso que vai acontecer. Síndicos de condomínio, sacerdotes de missa, CEOs de empresa. É para isso? Foi para isso? Foi para te dar um gerente dos seus empreendimentos? Um zelador das suas propriedades? Um guardião da sua religiosidade? Ou alguém que significasse de maneira intensa, verdadeira, pura, autêntica e bem resolvida o que é ser um ser humano de verdade? É isso. Alguém sem medo, sem covardias, sem artifícios, sem seduções, sem linguagens persuasivas, sem assédio, sem abuso, sem pedofilia.
Quantos pedófilos hoje entre nós, usando o carinho das filhas e dos filhos para compensar a falta de carinho do cônjuge. Pedofilia. Abuso. Estou pegando pesado, não, mano. Quem está pegando pesado é a vida. Aqui está é leve. Porque essa dessignificação. Foi isso que aconteceu. E aí o texto que eu estava lendo aqui, Cláudio, Gênesis, que diz assim: então Deus pegou um pedaço do homem, da costela, e foi fazer uma mulher. Presta atenção no texto aqui, diz assim, ó. E Deus pegou a costela, o homem dormiu como quem está morto. Amém? Amém, amado? Se não morrer, não vê. Amém? Ninguém vai ver o mistério de Deus prestando atenção no que ele está fazendo para ver se concorda. Ou você dorme como quem morre, ou você se entrega, ou você se submete, ou você fica dependente absolutamente de Deus. Fala assim: Deus, tá bom, não é o que eu mereço, é o que o Senhor desenhou. Só tem um jeito de eu conhecer o que o Senhor desenhou. Me mata. Não deixa eu interferir, não. Não deixa eu dar um palpite. Não deixa nem eu te sugerir como é que o meu marido podia ser, minha mulher podia ser, o meu filho podia ser. Me silencia. Me põe para dormir. Me apaga. Para que nada disso tenha a contaminação da minha carência, a perturbação da minha ansiedade, a conta da minha culpa, a lembrança dos meus traumas. Que ninguém esteja aqui para compensar um trauma, pagar uma conta, me livrar de uma culpa. Que seja limpo. Que seja porque eu dormi e não porque eu participei. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E Deus pegou. E o risco de contaminação é tão grande que eu acordei por um fato aqui. Deus pegou uma costela, fechou o lugar com carne, com a costela que tinha tirado do homem, fez uma mulher e a levou para ele. Amado, o risco de contaminação é tão grande que eu acho que Deus teve que fazer isso longe do homem. Primeiro, para no barulho de fazer mulher, porque fazer mulher deve ter dado um barulho, amado. Porque com o homem foi mais silencioso, foi modelar um barro, mas você pegar um osso e fazer do osso o que Deus fez. Até porque tem um texto na Bíblia que fala que quando Deus mexe com o osso, a primeira coisa que acontece é muito barulho. Porque quando Deus resolveu dar vida aos ossos, lá em Ezequiel, a primeira coisa que fala assim: houve um grande barulho. Então, foi longe. Posso ouvir um amém, amado? Amém. Esse mistério acontece longe. E quando ele volta, a gente desperta para ele. Essa coisa da mulher luz, essa coisa da mulher vestida de sol, sobre a lua, essa mulher que está em pé na lua, vestida de sol, isso é tão forte, que se isso se tornar treva, quão profundas serão nossas trevas? Porque do mesmo jeito que a mulher iluminou o homem na ressurreição do seu sono, também foi essa mesma mulher que trouxe para ele aquilo que fez os olhos dele se abrir, tornando ele definitivamente cego. Olha o mistério da mulher. A mesma pessoa que pode iluminar seus olhos para a eternidade, pode ser também quem desperta você para as ansiedades do tempo presente. A mesma pessoa que pode iluminar você para todos os invisíveis, tornando você a pessoa mais sensível do mundo para aquilo que os olhos da carne não poderiam ver, se não tomar cuidado.
pode ser também a pessoa que vai tornar você cego para tudo aquilo que seria o invisível, o subjetivo, e fazer você só enxergar o aparente. Está aí. No seu significado, nós vamos conhecer o mistério de Deus. Fora do seu significado, nós vamos ficar cego para tudo o que Deus quer falar conosco. Bendita mulher. Não se deixe seduzir por alguma coisa que não foi aquilo para que Deus te construiu. Homens, vamos retomar o desafio de, ao olhar para as nossas mulheres, sermos recuperados na nossa sensibilidade e não continuarmos escravos da nossa sinceridade. Que o desafio do convívio com a mulher não te deixe cada vez mais estupidamente sincero, mas maravilhosamente sensível. Mulher, não aceite qualquer outra coisa sobre a sua vida que não seja representar para todos nós esse mistério. Não abdique de ser a pessoa misteriosa para ser a pessoa tragicamente óbvia. Amém? Se a mulher deixar de ser o mistério, o mundo está tragicamente condenado à obviedade. E se os homens não se aperceberem disso, nós vamos ficar emburrecidos na nossa sinceridade de achar que nós podemos ser a solução do problema. E com isso a violência, com isso a omissão, com isso tudo mais que a gente está convivendo aí. Isso, amado, está vendo? Não é de hoje, não. Isso só muda de roupa, de endereço, de horário e de cheiro. Amém? Queria trazer esse desafio para todos nós que estamos aqui. Amém. Não perca seu tempo colocando Deus para abençoar aquilo que custou tanto para você realizar. Mas descanse para se tornar de uma vez por todas aquilo que Deus quer fazer. Não é o que você precisa que Deus faça, é o que Ele finalmente quer fazer através de você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você não vai salvar seu casamento, nem tampouco salvar a vida dos seus filhos. Toda vez que você achar homem e mulher aqui, que você vai salvar seus filhos, você está incorporando o anticristo. Sabe o que você representa na sua casa quando você se coloca para ser o salvador dos seus filhos, o salvador do seu casamento, o salvador da sua empresa? Você é o anticristo. E sabe quem mais sofre o dano disso? Sabe quem incorpora? Sabe quem engravida? Sabe quem gesta? Sabe quem embarriga desse ser humano deformado? É a mulher. No fim, quem está sofrendo as maiores dores dessa desconstrução é a mulher. Por isso que a maior violência, por isso que o dragão não está lá ameaçando o homem, o dragão está ameaçando quem? A mulher. E fica fácil achar ela, porque ela está vestida de sol, ela está em cima da lua e está grávida. Facinho de achar a mulher de Deus. Ela está sempre vestida de sol, ela está sempre em cima da lua e está grávida. Mas sabe o que Isaías diz? Que o grande dano disso tudo, dessa corrupção, é que depois nós vamos ter uma mulher que ela sente dores, o ventre dela dilata, mas no fim ela não vai dar à luz habitantes do mundo, ela vai soltar um pum, porque no fim ela não estava dilatada, sofrendo dores e contraturas como quem está grávida, ela só estava tendo uma indigestão, ela comeu uma coisa estragada. Não é o que ela vai gerar, é o que ela foi contaminada a partir daquilo que ela comeu. As sensações são as mesmas, as dores são as mesmas.
Mas talvez exista uma frustração, porque toda dor que você está sentindo não é fruto daquilo que você vai gerar. É o resultado daquilo que você comeu. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, homens e mulheres, nesse tempo, nessa conversa iniciada aqui, que os nossos olhos sejam finalmente iluminados para que a gente possa voltar de onde a gente caiu. Homens mais sensíveis, mulheres cheias de paz, mulheres cheias de luz e não de ansiedade. Que assim brilhe a sua luz. Por mais que você se sinta ameaçada, por mais que você se sinta apertada, assim brilhe a sua luz. Mulher, sua casa não está precisando da sua força. Ela conta com a sua luz. Não deixe que o seu esforço de salvar a sua casa apague a sua luz. Glória a Deus. Homem, não perca seu tempo pedindo que Deus abençoe o que você fez, ou que te deu o que você merece. Não lamente o que você não tem, mas assuma a responsabilidade objetiva do que Deus te entregou. Não espere que alguém te salve. Assuma a responsabilidade. Glória a Deus, amados. Vamos ter uma palavra de oração? Ora por nós aí.